Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para a amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. E para o senhor aí, né? Já fez aquela caminhada, já fez uma bela caminhada na cidade, hoje aí no bairro, agora já está descansando, né? Já almoçando, assistindo o nosso programa. Muito obrigado. E para a senhora também, amiga e companheira de todas as manhãs. Lembrar que hoje começa o verão, daqui a pouco, às 12 horas e 59 minutos, né? Para quem... A gente, quando era garoto, estudava isso, né? O hemisfério, né? O mundo é dividido pelo hemisfério, né? Tem o sul e o norte. E hoje, no norte, começa o frio, a época de frio. Por exemplo, você tem aí grande parte da Europa, dos Estados Unidos, que tem muito frio, que tem gelo mesmo, que tem neve, né? Enquanto cá no sul, né, é calor. O sol está mais perto do hemisfério sul, né? Então nós vamos ter o calor, um verão. Normalmente o verão brasileiro é um verão com chuva, né? E a meteorologia está prevendo chuva. Vamos ter aí aquele veranico chamado veranico de janeiro, né? Normalmente 15 dias de janeiro é muito sol, sol quente, piscinas cheias, praias cheias e tal, mas depois nós temos uma parte do mês de janeiro que é chuva, né? E aí nós vamos até em março com as chuvas, inclusive aquela velha canção, né, do Tom Jobim, né? São as águas de março fechando o verão, esperança de vida para o meu coração, né? É isso aí. Pois é. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. São antissépticas das vias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias há mais de 80 anos. Estamos recebendo hoje aqui novamente a doutora Flávia de Figueiredo, advogada, que vem conversar conosco a respeito de assuntos muito importantes no direito. Aliás, doutora Flávia, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia, queridos ouvintes. Aqui é um prazer estar aqui novamente com vocês. Pois é. E o mais interessante é que a senhora traz uma novidade com respeito à prisão daquelas pessoas, e principalmente dos homens, né? A maioria é homem, né? Sim, a que maioria. não paga pensão e às vezes tem que ir para a cadeia, né? É verdade. E agora, durante a pandemia, essa cadeia ficou meio fragilizada para esses homens, né? Eles deram sorte, né? Muitos não foram presos por causa da pandemia, né? Mas agora tem uma novidade nisso aí, né? É verdade. E essa novidade é uma jurisprudência da terceira turma do STJ que, gradualmente agora, os devedores de pensão alimentícia, eles vão ter a cadeia, né, o regime fechado, se eles deixarem de pagar a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela é muito importante para principalmente para as crianças, né, que são tão necessitados, claro, né, disso, sobrevivência. E alimentos, eles englobam não só os alimentos in natura, mas também o lazer, a saúde, a educação, tudo isso está englobado nos alimentos. Então, se você deixa de pagar essa pensão, você está sobrecarregando o outro genitor, né? Principalmente a mãe, que cuida sozinha daquela criança. E então, com essa decisão da prisão fechada, eu tenho certeza que eles vão voltar a pagar, porque quando a pandemia ela entrou, houve uma resolução, que é a 62 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que pedia que ela que comanda, né, o que é para que os juízes decidam, é como se fosse uma conversa, eles não obrigam. Mas tem uma recomendação, né? Tem uma recomendação. E essa recomendação, diante da pandemia que nós estávamos iniciando, a recomendação era que fosse feita, então, se era devedor, havia uma ação, uma execução de pensão alimentícia, e o genitor, ele não pagasse e ele fosse
numa sentença executado a pagar, se ele deixasse de pagar ainda, ele era determinado uma prisão fechada, no regime fechado. Mas com a pandemia, essa resolução 62 de 2020 determinou que fosse o regime dele seria domiciliar. E, na prática, nós percebemos que isso não estava adiantando nada. Até porque não tinha ninguém para vigiar se o sujeito estava ou não dentro de casa, né? Sim, não? E quando ela é no regime fechado, o que acontece? O dinheiro aparece, sabe assim? A família toda se reúne e o dinheiro, às vezes, gente, nem é tanto assim, mas por... Né? O que eu posso dizer? É um dinheiro desviado, né? Se ele recebia um valor proporcional que dava para ele pagar, porque na sentença geralmente é pensado nisso, o juiz não vai dar valores exorbitantes se a pessoa não tem condições, porque ela é proporcional ao que ele ganha. E muitas vezes ele falava assim, não vou pagar esse mês, vou gastar, vou viajar. No segundo mês também deixava de pagar, ia acumulando. E a mãe se via para proteger o seu filho, a entrar com essa ação. E pela prisão dela ser domiciliar, o dinheiro realmente não aparecia. Pois é, uma coisa interessante esta fase do processo, né? Porque muitos falam assim, prender, a gente não sabe se é difícil, porque se o cara trabalhando não pagou a pensão, se prendê-lo, ele vai ficar sem seus mecanismos para poder trabalhar e poder pagar a pensão. Mas a senhora disse que nesse momento, quando é decretada a prisão, a família novamente se une, pai, mãe, irmãos, etc., para ajudar o cara a pagar a pensão para não ficar preso. É verdade, assim, muitas vezes isso acontece. Porque senão podia simplesmente determinar, se ele tivesse um emprego formal, a tirar do emprego, não é verdade? Do salário dele do emprego, né? O que eu aconselho, se a pessoa perdeu o emprego, ela não tem condições de pagar aquilo que foi determinado em uma sentença, então ele entra na justiça, ele comprove que a condição dele hoje é uma condição difícil, estou desempregado, não tenho recursos para pagar o que foi determinado em sentença, e ele vai demonstrar isso em juízo. E, com certeza, vai ser diminuído esse valor que ele tinha que pagar. Mas a pessoa não pode, como enfiar a cabeça na areia, fingir que não está acontecendo. E o que acontece nos meses subsequentes? Um acúmulo, e aí, juros, correção monetária em cima daqueles valores, e realmente depois fica quase que impossível de você pagar. Tem pessoas que nasceram para cumprir com as obrigações, que pagam as coisas direitinho, etc. E quando isso acontece, de uma pessoa perder o emprego e perder a possibilidade de pagar uma pensão, até a mãe, até a ex-mulher, né, a mãe da criança, entende isso, né, e combinam a forma de depois pagar, de ressarcir, quando o cara arranjar dinheiro, até porque tem muita gente que não deixou de ser pai. Não é verdade? Nunca. Que além de pagar... Que tem gente que é assim, pagou a pensão, acha que não precisa fazer mais nada. Não precisa nem de visitar o filho, não precisa sair com o filho, não precisa fazer um passeio, não precisa de jantar ou almoçar com o filho, de fazer um passeio, de ir no comércio, comprar alguma coisa. O cara deu o dinheiro da pensão e não compra nada mais para o filho, não é verdade? Sim. Parece que ele abandonou o filho. E não pode, né? Não pode, né? O sujeito não deixa de ser pai porque pagou a pensão, né? Não. E essa convivência, ela é muito importante. A convivência com o filho faz parte, não é, do crescimento da criança. Porque a gente não fala mais em visita. Visita é uma coisa formal, não é? Visita é uma coisa com hora determinada. Não é assim. É a convivência, porque hoje a guarda compartilhada, ela tem sido a regra geral. E a convivência, ela é proporcional a... Você tem um momento maior com seu filho, então marque um horário, vá conviver com ele, leve-o para passear, pergunte, saiba o que está acontecendo com essa criança. Pois é, eu tive um amigo, né, já faleceu, ele teve um filho fora do casamento e deu tudo para a mulher que teve o filho, deu casa, deu dinheiro e tal, mas eu falava com ele assim, por que você não visita o menino? Ele ficava, não sei e tal, e etc.
E aí eu falava assim, você já pensou, você teve 2 filhos no seu casamento que já são pessoas adultas, que você deu carinho de pai, presença, por que essa criança você não faz a mesma coisa? Vai lá, faz uma visita, vai à escola, a criança deve ficar cheia de problema porque todos os pais vão à escola, menos você. Aí um dia ele ficou sensibilizado com aquela minha palavra e aquele meu jeito de conversar com ele, falou assim, e foi à escola. Quando ele chegou lá para buscar o menino fez o maior escândalo. Meu pai veio me buscar, o meu pai está aqui. O menino ficou numa alegria tão grande que ele aí passou a ir sempre na escola buscar o menino. Olha, né? que coisa importante. Porque ele viu assim. a alegria da criança, porque assim, eu tenho pai, né? Como dizer, eu tenho pai. Né? Nunca o pai dele ia à escola, só a mãe. Né? Então os outros pais estavam lá, ele ficava olhando, né? E aquilo o menino sentiu isso. O dia que ele foi, aí, a partir daí, ele foi outra pessoa para o filho. Né? Ele sentiu a alegria do filho, de estar junto com o filho ali e de fazer aquela... De dar aquela assistência, né? De pai, de participar, né? De ver, de ajudar no crescimento. Verdade. Antes eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doutora Flávia, a Ruth, aproveitando que a senhora está aqui hoje na televisão, entrou em contato conosco aqui via WhatsApp e fez uma perguntinha. Qual pergunta? Ela está dizendo o seguinte, que está com processo, tá? Entrou com processo de divórcio, mas o marido não quer divorciar. Então, ela está perguntando, verdadeiramente eu consigo me divorciar ou se um não quer, 2 não brigam? Como é que é? Não, a prezada Ruth, obrigada. 2 não brigam, né? Não brigam. Não brigam. Não. Obrigada por essa mensagem. Você não precisa se preocupar, porque hoje o divórcio é um direito potestativo. Se o outro cônjuge, se ele não quiser divorciar, mesmo assim, se você entrou na justiça, o divórcio vai acontecer. Então, não depende mais da vontade, não são os dois, assim, para a gente falar, né? Os dois têm que querer divorciar. Não, só depende de um para que o divórcio, para que ele ocorra. E é interessante, muitas pessoas, às vezes, ficam até protelando, esperando que o outro venha a consentir, falar assim, não, agora eu resolvi também divorciar. Ou então o outro, quando ele se vê, existe muito assim, o que acontece é quando o outro deixa de gostar. Então, aquele narcisismo da pessoa, ela quer manter aquele casamento, mesmo sabendo que não é uma situação boa. Porque é muito triste você estar com alguém que não te admira, alguém que não te respeite, não é? Então, não existe mais aquele casamento. Eu quero reafirmar aqui, né, que, na verdade, é o seguinte, hoje nós temos uma vida prática, muito prática hoje, onde as pessoas se conhecem, as pessoas têm a oportunidade de se conhecer muito mais do que antes, não é verdade? Porque antes parece que o casamento era uma loteria mesmo, né? Parece que era uma loteria, porque as pessoas não tinham contato, né? Tinha ali aquele namoro muito restrito e as coisas não caminhavam como hoje, né? Então hoje há uma facilidade muito grande das pessoas se conhecerem e saber quem é o outro, quem é a outra, não é verdade? Então, a gente faz todo o possível para que os casais, né, que contraem o matrimônio, né, que vão ao altar de uma igreja, que vão ao cartório, que casam, né, e que esse casamento dure, né, e que você não entregue, vamos dizer assim, como diziam os antigos, uma rapadura na primeira crise. As crises matrimoniais, elas existem, né? Os problemas existem e foram feitos justamente para a gente olhar, para a gente ter a capacidade de superá-los, né? Infelizmente, quando isso não acontece, chega-se ao divórcio. Aliás, um outro problema a respeito do divórcio, né, é que tem divórcio pós-mortem, doutora Flávia? Tem, sim. É? Sim. É mesmo, é? É verdade. Se o casal deu a entrada já com esse pedido de divórcio, e ao longo desse processo, às vezes, um processo demora anos, não é?
mas se existia aquela vontade de um dos cônjuges de se divorciar, existe a resolução do Conselho Nacional de Justiça que tenha uma sentença em cima dessa ação. E se fosse antigamente, sabe o que ia acontecer? Se um viesse a morrer durante esse processo de divórcio, o outro, o sobrevivente, ele seria dado como viúvo. Hoje não. Existem decisões, não só em São Paulo, mas decisões também no Paraná. Já existe essa jurisprudência hoje? Essa jurisprudência já está crescendo do divórcio pós-mortem. Então, de você ter entrado, se o outro veio a falecer, vai ter uma sentença determinando esse divórcio e você vai ser divorciado e não viúvo. Agora, voltando àquela história que nós estávamos falando de a pessoa casava e nem conhecia o outro. Quase, não é verdade, quase, praticamente há muitos anos atrás. Teve um caso muito inusitado, ela era irmã de uma amiga minha. Eu era muito nova e nós sempre achamos estranho essa história, mas ela casou. Na lua de mel, ela já voltou para a casa da mãe. Ela nunca mais teve contato com o marido dela. Ela se recusava, mas ela também nunca contou o que veio a acontecer. Né? Só que naquela época não tinha divórcio. Não porque hoje, com a emenda constitucional 66, não existe um prazo para você divorciar. Né? Você pode casar hoje e amanhã separar. Até a nossa própria igreja, né? Tem a possibilidade de anular o casamento, né? Sim. Certos casamentos, né? A pessoa pode chegar até a anular o casamento, não é verdade? Né? E naquela época, ela permaneceu casada, sabe assim. Depois fez um desquite, né? E ela não pôde mais casar. Né? Mas ela permaneceu casada por muito tempo e depois desquitou, mas ela nunca contou o que aconteceu. Até uma caso interessante que eu gosto sempre de lembrar, né? O divórcio chegou no Brasil em 1974, com o advento do governo Ernesto Geisel, que era um presbiteriano, ele não era um católico, né, era um presbiteriano, e os outros governos impunham uma certa... o projeto que previa divórcio no país não andava no Congresso Nacional. Com o Geisel, ele não recomendou que as suas lideranças, né, interrompessem, por exemplo, a trajetória, né, de um projeto de divórcio no Congresso Nacional. E o senador Nelson Carneiro, que era do estado do Rio de Janeiro, ele entrava sempre com o pedido de divórcio e o pedido dele era sempre derrotado, né? E nós tínhamos uma situação difícil, né? Tinha pessoas que queriam ter um novo casamento e ia casar no Uruguai, no Paraguai. Né? Porque não podia. Onde permitiam, né? Eu tive amigos que casaram no Paraguai, no Paraguai ou no Uruguai. Naquela época, ia casar lá. E era bom porque o cara vai casar no Paraguai ou no Uruguai e muita gente, né? Era uma caravana. Era uma caravana que ia, todo mundo ia fazer um passeio. Né? É igual um amigo meu que foi casar na Bahia. Aí ele falou assim, irmão, se eu pudesse eu ia, porque até seria uma forma de ter uns dias de descanso, né, no seu casamento e poder ir à Bahia, né? Mas eu não vou poder ir não, eu fico muito agradecido pelo convite, etc. Tal. Mas muita gente casou fora do país, né? E para esse casamento, né? Acho que no Uruguai podia casar já em segunda núpcias, né? Então casava oficialmente no Uruguai, porque aqui não podia, né? E a família também não permitia que isso acontecesse, né? São amarras que nós tivemos e que a vida, a modernização da vida foi nos levando para outro tipo de convivência, de outras coisas, até mesmo pelas leis, não é verdade, né? E as leis têm acompanhado essa mudança social. Não é? Porque a sociedade, ela evolui, ela muda os seus conceitos, os seus preconceitos também. E é interessante que o direito, justamente na sua jurisprudência, ela venha a acompanhar essa mudança, para que não fique aquela estagnada, né? Tem que acompanhar sim, tem que mudar e olhar com muito carinho para essa nova sociedade que está sendo construída. Pois é, eu tenho um amigo, né, esse negócio de casamento, um amigo que teve que pagar a despesa
que a moça fez para o casamento, porque uma semana antes do casamento ele disse que não queria casar mais. Tudo marcado, igreja, cartório, etc. Tal, e ele depois não quis mais casar. Aí a moça entrou na justiça contra ele e ele teve que pagar todas as despesas que ela fez para o casamento. E é muito justo, Sim. inclusive a despesa de salão de festa, de salgadinhos, de bebidas e etc. e tal, né? Ela, não só os danos materiais, ela deve ter cobrado também esse dano Como uma moral. que aconteceu do noivo não aparecer na igreja, né? Ela aproveitou toda a festa que já estava paga e fez uma festa para agradecer que ela não casou. Graças a Deus que eu não casei, né? Que podia estar tudo errado, não é verdade? Então, vamos fazer a festa, a mesma coisa. Vamos comemorar, Vamos comemorar a mesma coisa, e depois deve ter aproveitado a lua de mel também sozinha, levado as amigas. Levado os amigos, etc. Porque é realmente uma coisa muito interessante. Mas eu falo isso, né? E hoje as pessoas têm uma capacidade muito grande de promover esse encontro e que ele seja mais forte, porque as pessoas têm condição de se conhecerem, não é verdade? Sim, não é não? Por isso que é importante. As pessoas se conhecem hoje, então hoje era para ter menos separações do que antes, porque as pessoas hoje têm condições de se conhecer, né? Mas acontece, assim, muitas vezes, uma intolerância hoje e de uma não aceitação do outro. E as pessoas têm que pensar, o outro não vai mudar, ele vai continuar aquela mesma pessoa. É muito difícil alguém querer ser outra pessoa, ser diferente. Você pode, de uma forma, você, pessoalmente, querer ser melhor, né, e tentar modificar. Mas não espere que o outro modifique, para não se decepcionar. Tem alguns casos de casamento que eu vou colhendo isso aí. E são exemplos, né, que a gente vai conversando com as pessoas, né? Dizem que quando as pessoas estão namorando, aquela coisa toda romântica, com você eu durmo, eu moro debaixo da ponte, moro numa casinha simples, aquele negócio todo e tal. E uma moça se casou e tal, e depois daquele belo casamento, aquela coisa toda, passaram uns 2, 3 dias, ela falou com o marido assim: ó, bem, traz carne. Como é que é? Traz carne. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro para comprar carne, não. Eu nunca comi sem carne. Eu falei assim, mas agora você vai ter que comer sem carne. É isso aí. Doutora Flávia, deixa o seu telefone, por favor, o endereço no Instagram, né? O meu Instagram é Flávia de Figueiredo. Podem mandar mensagens, vai ser um prazer respondê-las. E o meu telefone é o 98669-2411. A gente volta amanhã. Um abraço para vocês e até lá.